Filipenses, capítulo 2, como é nosso hábito, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos ainda no versículo 22, 23, eventualmente o 24, conta ali com o nosso irmão Daniel, mas conforme a guia do Senhor, eu dou graças a Deus porque o Daniel foi enviado pelo Senhor até cá abaixo para a nossa bênção. É aquilo que eu digo, nem tudo o que é uma contrariedade, temos que ter muito cuidado com as contrariedades, porque as contrariedades podem esconder grandes bênçãos. E para já há uma que é clara, eu estou a ser abençoado com o Daniel aqui. E isso ninguém pode tirar essa bênção, pelo menos a mim. Mas eu estou certo que essa bênção não é apenas minha, mas é de todos aqueles que estão aqui pela graça de Deus. E enquanto aqui o tivermos, vamos aproveitar o facto de termos cá pela graça de Deus. Então vamos a Filipenses capítulo 2 e vamos ler desde o versículo 19 até ao fim, como tem sido nosso hábito ultimamente, e o nosso irmão jovem, meu irmão Tiago, vai ler, se faz favor. Diz assim a palavra do Senhor: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-o-vos logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Mas confio no Senhor que eu mesmo, também, em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Graças a Deus. Sobre o versículo 22, onde eu tenho estado aqui no versículo 22, já vimos alguma coisa sobre o versículo 22 e particularmente sobre como Timóteo foi como um filho para Paulo e como Paulo foi um pai para Timóteo. Mas eu agora gostava de, muito rapidamente, eu vou para já dar pensamentos sobre o versículo 22 e 23, que é o que eu tenho aqui, e sobre o versículo 22 gostaria de começar por referir a palavra sabeis. Bem sabeis. Infelizmente, há crentes que não têm consciência. E consciência tem a ver com conhecimento. E há crentes que não têm conhecimento, são ignorantes. Ignorantes em várias linhas e ignorantes de várias maneiras. E às vezes é pena que muitos crentes não tenham consciência, não tenham conhecimento de facto daqueles que servem e daqueles que têm feito obra. E é importante que as pessoas estejam conscientes daqueles que servem. Dos que o servem a sério. Como Timóteo. Eu dou graças a Deus porque a igreja em Filipos, segundo Paulo diz, sabia quem era Timóteo. E é muito importante que tenhamos este conhecimento. A palavra no grego, a palavra aqui para sabeis, é uma palavra que quer dizer conhecimento experimental. Eles tinham a experiência na pele de quem era Timóteo. Eles sabiam quem era Timóteo. Os filipenses não ignoravam Timóteo. Os filipenses não conheciam Timóteo de ouvir falar dele. Os filipenses conheciam Timóteo da vida dele vivida, do ministério dele ministrado, do exemplo dele dado. Eles conheciam-no experimentalmente. Também é muito importante, também aqui, referir no versículo 22 a palavra experiência. Porque se a experiência está dentro da palavra sabeis, conhecimento experimental, que eles tinham de Timóteo, quando nós lemos no versículo 22 acerca da própria experiência de Timóteo, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra que é aqui traduzida por experiência é a mesma palavra grega que noutra passagem muito conhecida é traduzida por prova.
quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala na prova de que Cristo falava nele. A prova de que Cristo falava nele. É como que uma espécie de selo de confirmação. E a Bíblia diz aqui no versículo 22 que Timóteo, pela sua vida, ele tinha como que um selo, uma confirmação. A experiência dele era uma experiência muito séria. Não era coisa de pequena monta. Eu quero vos dizer uma coisa muito importante. Se vocês quiserem ter experiência, sirvam. A experiência adquire-se com serviço. E esta carta que está aqui, neste capítulo em particular, não percamos o contexto, é o capítulo da humildade. Não se esqueçam, é o tema. E a humildade está associada a serviço. A servir. Não é a ser servido. E Timóteo tinha esta experiência, tinha este selo pelo serviço desempenhado. E nós, se quisermos de facto ser uma bênção, nós precisamos de servir. Bem, eu gosto muito do versículo 21, que está associado ao versículo 22, porque diz o apóstolo, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Eu gostava de relembrar, porque alguns já se terão esquecido, quando nós começamos a estudar esta epístola, que não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo é aqui chamado na ordem que está aqui a ser chamado. Não é, o apóstolo não fala aqui, não diz aqui, todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo, mas o que é de Cristo Jesus. E Cristo Jesus fala-nos da sua humildade. Fala-nos daquele que, sendo glorioso, se humilhou. Cristo, glória, Jesus, humanidade. Já falamos acerca disto. E, portanto, nós vemos, de facto, eles tinham uma prova. Eles tinham prova. A experiência de Timóteo era a prova. Eles tinham prova, porque sabiam, de que Timóteo buscava, de facto, Cristo Jesus. Que era a vida de humildade. Não é apenas buscar Cristo em primeiro lugar e as outras coisas todas secundárias. Mas era buscar Cristo Jesus, que tem a ver com humildade. Porque aqueles que buscam o que é seu são egoístas. E os que são egoístas não têm humildade nenhuma. Só pensam neles. E a humildade significa a anulação do ego. É o contrário. E nós vemos isto nesta passagem. Serviu. Lemos aqui no versículo 22. Serviu. Eu já falei sobre este serviço com Paulo. Servir com ele. Isto é fantástico. E aqui mais uma vez eu relembro que o apóstolo Paulo envolve no serviço os que querem servir. Timóteo era bem mais novo que ele e ele envolveu no serviço, deu-lhe oportunidade e ele serviu ao lado dele. Quero-vos dizer uma coisa muito importante. Quando Paulo decidiu ter Timóteo ao seu lado a servir, isso não diminuiu Paulo. Talvez na mente de algumas cabeças que eu conheço diriam assim, eu não vou ter este indivíduo aqui a servir comigo, vai diminuir o brilho do meu ministério. Vou servir sozinho. Primeiro, isto não diminuiu em nada Paulo. Segundo, não exaltou em nada Timóteo. Alguém diria assim, eu gostava de andar com Paulo. Timóteo teve essa oportunidade. Ele serviu com ele, ao lado dele. Não o exaltou. Manteve a postura de humildade permanente. E toda a gente sabia, de facto, a postura de Timóteo. Irmãos, esta deve ser a nossa atitude. Nós, quando estamos com os outros, naturalmente conscientes do nível espiritual em que todos estão, do conhecimento que todos têm, da experiência que todos têm experimentado na vida, uns com mais experiência, outros com menos, aqueles que têm mais experiência não se devem sentir diminuídos de estar ao lado dos neófitos.
e os que estão a dar os primeiros passos ao estar ao lado dos gigantes não se sintam exaltados por causa disso. E é isto que eu vejo nesta passagem. Serviu vem da palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Timóteo não fazia por menos. O serviço dele era mesmo de escravo. Eu vou-vos dizer uma coisa. Quanto mais humilde for o nosso serviço, quanto mais nos dobrarmos no serviço, quanto mais servil, se é que eu posso falar assim, quanto mais servil for o meu serviço, mais honrarei o meu Senhor. E a Bíblia diz aqui nesta passagem que ele serviu comigo no Evangelho. E entenda-se, servir com Paulo no Evangelho significa serviu com Paulo no avanço do Evangelho. Ele estava preocupado, estava empenhado no avanço do Evangelho. E eu lamento que há muita gente hoje que não está empenhada no avanço do Evangelho. Resignaram-se. Não sei a quê. O apóstolo Paulo estava permanentemente a pensar no avanço do Evangelho. E Timóteo tem o mesmo espírito do avanço do Evangelho. Fazer o Evangelho chegar a mais corações, chegar a mais cidades, chegar a mais aldeias. O apóstolo Paulo queria ir às regiões além. Sempre era o objetivo dele. Aliás, ele disse, ai de mim, disse ele aos Coríntios, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Parece que alguns se sentem muito confortados em não saber o que é isso de anunciar o Evangelho. Ele dizia, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O que é que nós fazemos para o Evangelho avançar? É uma boa pergunta. O que é que eu faço para o Evangelho avançar? Irmãos, para o Evangelho avançar, nós temos que ser humildes. Filipenses 1, rapidamente, 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. O que é que nós fazemos para o Evangelho avançar? Estes irmãos fizeram muito. E nós precisamos disto. A outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção está no versículo seguinte, versículo 23. Portanto, eu gostava de deixar estes pensamentos sobre o versículo 22 e o Espírito de Deus certamente que trabalhará nos nossos corações para nós podermos enxergar além daquilo que temos visto. Versículo 23. De sorte que espero enviar-vos logo que eu tenha provido que eu, Timóteo, tenha provido quanto aos meus assuntos. Irmãos, no versículo 22, nós vemos Timóteo ser servo com Paulo. O versículo 22 diz, serviu comigo. Isto é, servo com Paulo. Mas no versículo 23, irmãos, nós vemos-lo ser servo de Paulo. Não é servir com Paulo, é servir a Paulo. Aqui há uns anos largos, eu já fiz referência a esta experiência que eu tive na minha vida várias vezes e recorrentemente, quando julgo ser apropriado, faço referência a esta experiência que eu tive na minha vida. Tão marcante ela foi. Porque se não fosse marcante eu não falava dela. E porque ela foi muito marcante a vários níveis, é que eu, de vez em quando, lembro-me e venho a propósito falar dela. Quando aqui há uns largos anos fui à Inglaterra em serviço, tive uma experiência que me marcou muito. Aliás, foram várias experiências dentro dessa experiência maior, tive várias experiências que me marcaram muito. Uma delas, que é esta que eu quero referir, foi quando um dia eu tinha ido a um culto e na parte da frente, ao lado do púlpito,
nesse edifício onde a igreja se reunia, havia 2 vitrinas que ladeavam o púlpito. Aí uns 2,5 metros ou 2 metros de distância do púlpito estava uma vitrina de um lado e outra vitrina do outro. E cada uma das vitrinas tinha um livro aberto. Tal como eu disse, aquilo eram vitrinas, aquilo estava protegido por vidro. O vidro os livros eram visíveis, naturalmente, mas estavam protegidos por vidro. E eu aproximei-me para ver que livros eram aqueles. E aqueles livros eram livros... eu agora não me lembro do segundo livro. Eu penso que ambos tinham a ver com o mesmo assunto, mas também não quero exagerar, não quero ser incorreto. Eu vou falar daquele que me tocou. Eu cheguei ao pé de uma daquelas vitrinas e estava um livro normal, não era uma Bíblia, era um livro aberto, na primeira página, e tinha uns escritos à mão, uns manuscritos, com uma dedicatória. Olhei para a dedicatória e quem escrevia essa dedicatória era o Charles Spurgeon, aquele grande pregador inglês. Portanto, um livro em que o Charles Spurgeon escreveu, na primeira ou segunda página, uma dedicatória a alguém. E o que me impressionou e tocou, na altura, foi o facto de, na dedicatória, que eu já não me lembro o que é que ele dizia na dedicatória, mas isso não me esqueço, é como é que ele terminou a dedicatória. E ele assinava da seguinte maneira, por outras palavras: deste que cada vez mais quer ser servo dos servos do Senhor. E aquilo impressionou-me. Assim, Spurgeon diz que cada vez mais quer ser servo, não é do Senhor, é servo dos servos do Senhor. E eu aí, muitos pensamentos vieram à minha cabeça, e eu comecei a ver ali muita coisa, e comecei a perceber muita coisa, e comecei a ver, não admira Deus ter usado este homem como Ele usou este homem, porque este homem era um homem humilde, Deus usa os humildes. Nós podemos ser muito grandes para que Deus nos use. Sabiam disso? Nós podemos ser tão grandes em dimensão que Deus não nos consegue usar, mas nunca seremos demasiadamente pequenos para que Deus nos use. E este homem era muito pequeno e Deus usou. Não admira este espírito. Irmãos, nós temos aqui diante dos nossos olhos, nesta passagem, um homem chamado Timóteo, que era servo do Senhor. Ele não apenas serviu com Paulo, ele serviu a Paulo. Eu quando vi aquilo naquele livro, aquilo ficou-me cá marcado. Tanto que ficou marcado que eu estou a falar disso. E fiquei sempre cá um bocado intrigado. Assim, aquilo soou-me bem, eu gostei de ler aquilo e fui abençoado. Só por aquelas palavras, como ele terminou aquela dedicatória, aquilo fez-me bem à minha alma. E eu fiquei sempre a pensar, cá com os meus botões naquilo. Aquilo ficou-me cá marcado até hoje. Até que um dia eu estava a ler a Bíblia e quando li no livro de Josué, no capítulo 1, disse assim, agora percebo onde é que o Spurgeon se foi inspirar. Provavelmente, digo eu. Ele até se pode ter inspirado nesta passagem de Timóteo, que até não é tão evidente assim para quem lê de repente, mas já está aqui de Josué, é muito claro. E no capítulo 1 e versículo 1 do livro de Josué, nós lemos assim, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Nós temos aqui o servo do Senhor, que é Moisés, e temos o servo de Moisés, que é Josué. É o servo do Senhor. Nós na igreja precisamos disto. Em muitas igrejas eu ouço muito acerca da necessidade de haver servos do Senhor. Eu quero vos dizer, irmãos, o que as igrejas precisam é de servos do Senhor. Ser servo do Senhor é pouco, muito pouco. Nós precisamos de ser servos do Senhor. E vocês dizem assim, mas isso é... Quem é que deu o exemplo dos exemplos? Não foi o servo máximo? O Senhor Jesus Cristo que se humilhou e se fez servo? O que é que ele fez um dia se não
servir os servos do Senhor, quando se cingiu com uma toalha e se dobrou e curvou perante os apóstolos, servos do Senhor, e o servo dos servos lavou-lhes os pés. Queremos maior e melhor exemplo? Que o Senhor nos ajude. Eu não sei o que é que ele serviu a Paulo. A passagem diz assim, versículo 23, de sorte que espero enviar-vos logo que ele tenha provido quanto aos meus assuntos. Eu tenciono enviar-vos, Filipenses, eu tenciono enviar Timóteo ter convosco. Ele vai numa missão muito importante. Vocês vão ser muito ajudados, vocês vão ser muito abençoados. Mas antes de ele ir, ele está a fazer aqui um trabalho muito importante, servindo-me. Ele está aqui para prover quanto aos meus assuntos. E aí eu pergunto, que assuntos? Querem que eu vos diga? Querem? Não sei. Porque quem faz trabalho de servo, ninguém sabe o que é que ele faz. Porque ele é mesmo servo. É mesmo humilde. Mas eu ponho-me a imaginar o que é que seria. E posso pensar em muitas coisas. Olha, uma das coisas que eu penso logo à cabeça é que provavelmente, eu estou muito inclinado para aqui, posso estar enganado, e um dia o Senhor diz assim, olha, tu quase que chegavas lá, mas não era mesmo isso. Mas me passa pela cabeça, passa. Um dos assuntos que ele devia estar lá para ajudar Paulo, antes de Paulo enviar a eles, porque eu não estou a ver Paulo ser egoísta. Eu não estou a ver Paulo dizer assim, eu estou aqui tão desamparado, tão sem ninguém. Timóteo, fica cá mais um bocado. Os filipenses que esperem. Não estou a ver um Paulo egoísta a pensar em si, a desfavor dos outros. Porque este homem era um servo também, e também era um servo dos servos. E por isso eu excluo isso. Sabem o que é que eu penso? Provavelmente Timóteo ficou a ajudá-lo a escrever as epístolas. Paulo estava preso em Roma. Em Roma, Paulo escreveu 5 cartas. Uma das cartas que ele escreve é esta. Quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele disse aos Gálatas, com grandes letras vos escrevo. E só escreve com letras grandes quem vê mal. E Paulo via mal. Fez aquilo com grande sacrifício e com muita dificuldade. Quando ele escreveu aos Romanos, teve que se socorrer de Tércio. E foi Tércio que escreveu a carta aos Romanos, que ele ditou. Quem é que escreveu esta carta? E se calhar outras além desta, lá em Roma. Das 5 que ele escreveu na prisão. Entre as quais Efésios, Filipenses, Colossenses, 2 Timóteo e Filémon. Eu penso que Timóteo. Sabem como é que começa a carta aos Filipenses? Vocês já se esqueceram. Vamos lá recordar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Eu acho que Timóteo não escreveu nada, mas escreveu tudo. A carta é de Paulo, eu não tenho dúvidas, mas a mão deve ter sido de Timóteo. É o que eu penso. Mas não é dito se ele fez isso. Não lhe é atribuído esse mérito. Não lhe é atribuída essa honra. A honra para que seja maior e se receba por inteiro um dia. Eu espero que vocês queiram receber o inteiro galardão um dia e não queiram receber a galardões. É galardões, não é? Das mãos dos homens. Isto dos plurais às vezes. Eu fico aqui meio baralhado se é galardões, mas acho que é galardões. Não queiram receber galardões das mãos dos homens. Queiram receber o inteiro galardão do Senhor. E este homem vai receber o inteiro galardão. Porque nós nem sabemos exatamente porque é que ele, ou que serviço é que ele teve lá a fazer. E o que eu penso, por aquilo que eu vejo, pelo contexto das Escrituras. Em qualquer caso,
ele prestou um serviço a Paulo. Ai, prestou. E não é mencionado aqui o serviço que ele prestou. Esta semana, eu escrevi no Facebook: os pais fracassam ao desejarem que os seus filhos sejam motivo de glória para eles. Isto é uma tragédia. Repito, os pais fracassam ao desejarem que os seus filhos sejam motivo de glória para eles. Estamos cheios de pais assim, que se orgulham e ufanam e fazem disso alarde, dizendo: o meu filho é isto, o meu filho é aquilo, a minha filha é isto, a minha filha é aquilo, e tem o curso superior, e tem o doutorado, e tem o mestrado, e tem... Sabem de uma coisa? O motivo de glória deve ser para Deus. A maior alegria que um pai de um homem de Deus pode ter é que o seu filho ou a sua filha glorifiquem o Senhor. Não o pai, mas o Senhor. E deixar-me dizer que não são só os pais que fracassam ao desejarem que os seus filhos sejam motivo de glória, mas somos todos nós, mesmo que não pais, fracassamos quando nós desejamos que o que quer que seja que fazemos ou temos seja motivo de glória para nós e não para Deus. E Timóteo, o que fazia era para ser mesmo glória para Deus e não para ele. Isto significa estar mesmo à sombra da cruz e não querer nada para ele. Vou terminar para o nosso irmão Daniel dizer aquilo que o Senhor pôs no coração dele. Tenho aqui tanta coisa para vos dizer. Mas deixai-me dizer o seguinte. A Bíblia diz que o que quer que fosse que ele fez foi prover. Logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Prover. Muitos não sabem. Mas prover significa acudir. Prover significa ajudar, auxiliar, cuidar, socorrer. O que quer que seja que ele fez ali, ele ajudou, auxiliou, socorreu, acudiu a Paulo. E sabem de uma coisa? O socorro é uma atividade muito peculiar de Deus. Acerca dele, do nosso Deus, diz o salmista que ele é socorro, bem presente na angústia. Acerca dele, diz o salmista, o Senhor, ou melhor, diz ele, o meu socorro vem do Senhor. O socorro é algo que é muito divino. É algo que é muito de Deus. E quando alguém exerce esta atividade, é como Jacó disse de Esaú: eu vejo o teu rosto como o rosto de Deus. E quando olho para Timóteo, eu vejo Timóteo como o rosto de Deus. A socorrer. Uma atividade que é muito própria. Por isso nós lemos na Bíblia: socorrite, diz Deus. Por isso nós lemos na Bíblia acerca do socorro do Espírito. Por isso nós lemos na Bíblia outra coisa muito importante. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, rapidamente, nós lemos assim, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual, cabeça que é Cristo, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós temos aqui um hino. Nós temos aqui um poema, um hino.
ao que Deus está a fazer e como Ele está a fazer, a edificar o corpo de Cristo. E sabem qual é a maravilha das maravilhas que eu vejo aqui? Nesta edificação do corpo? Neste corpo que tem muitas partes, porque o corpo tem muitas partes, mas dentro das partes do corpo de que ele é constituído, existem umas especiais chamadas juntas, acerca das quais nós lemos que a missão delas, ou a atividade delas é auxiliar. Lemos aqui acerca do auxílio das juntas, o auxílio de todas as juntas. E sabem o que é que faz a junta? Sabem? Eu tenho aqui a junta deste dedo, e tenho a junta da mão no pulso, que é o pulso, no braço, e tenho a junta da perna no joelho, e tenho várias juntas no corpo. E as juntas são as partes do corpo que unem partes, tornando as partes harmoniosas e funcionais. E na igreja em Filipos havia ali duas partes que não estavam a funcionar bem entre aquelas duas irmãs, que nós já fizemos alusão a isso e não devemos lá chegar, porque ainda não chegamos lá. E Timóteo ia ser a junta que é preciso. Às vezes precisamos ser uma junta entre dois crentes, para que esses dois crentes se harmonizem e funcionem. São os que auxiliam, são os que são como Deus, são os que são humildes. Anda cá, Daniel, anda cá, tens um pensamento, anda cá, só no instante, chega cá no instante, anda cá mais um bocadinho. É assim, o Senhor se vier esta noite, desculpa lá, eu sei que não tens muito tempo, mas tens o tempo que o Senhor te vai dar. Anda cá. Daniel, o Senhor te abençoe. Força, não percas tempo. Irmãos, muito boa noite. Só um pensamento de 2 minutos sobre esta palavra, comigo. Há 2 palavras no grego que são traduzidas por com. Paulo por vezes fala daqueles que estão com ele. Em Gálatas ele diz, e todos os irmãos que estão comigo. Aqui também fala dos estão que Timóteo serviu comigo. Há 2 palavras. Um significa estar com. Há 2 palavras que significam, que são traduzidas por com nas nossas Bíblias. Uma é estar com, no sentido de estou ao lado de uma pessoa, mas posso estar de acordo com ela, posso não estar de acordo com ela. Mas a palavra que é traduzida quando alguém está com Paulo, está com ele e está do lado dele, está a cooperar com ele verdadeiramente. Todos os crentes, salvos pela graça de Deus, estão com Paulo. Quer tenham noção disso ou não. Estão com Paulo porque creram no Evangelho que Deus confiou a Paulo. Estão com. Mas eu gostava que cada um de nós tivesse, não o com, está ali ao lado dele, mas está aquele, estou mesmo identificado. Alguém que possa dizer, Paulo, eu estou contigo neste assunto. Toda a Ásia te abandonou, mas eu estou contigo. Hoje em dia nós sabemos que quase toda a cristandade, infelizmente, e depois da Ásia a uma série de confusões, eu costumo dizer que quase que por acaso estão com Paulo. Porque pregam o Evangelho da Salvação, mas não o compreendem verdadeiramente. E depois da Ásia uma série de confusões e de mais interpretações da Palavra de Deus. Mas o que eu desejo de cada um de nós é que estejamos com. Um com de identificação verdadeira. Não só na doutrina, porque às vezes podemos ter, nunca podemos ter demasiado ênfase na doutrina, mas esquecer este caráter de Paulo, esta humildade de Paulo, o exemplo de Paulo, que é extraordinário e que nós podemos aprender muito com este serviço. Deixo-vos só com esta pergunta. Primeiramente, estás com Paulo no sentido de estás salvo? E cuidado aqui, eu não quero aqui estar a exaltar Paulo, mas Paulo, que é o servo de Deus, que Deus escolheu para trazer a mensagem até nós. Fique esclarecido isso. Mas primeiro, estás com Paulo, no sentido de és salvo, pela graça de Deus.
foste salvo através deste Evangelho que Deus confiou a Paulo? Sim, graças a Deus. Mas se já estás com Paulo, eu quero que passes para um outro que te identifiques com a sua maneira de viver, com a sua maneira de agir, com os seus princípios e com esta revelação tão especial que Deus deu e que faz toda a diferença na forma como nós estudamos e analisamos as Escrituras. Era só este pensamento do que é uma palavra tão simples, tão pequenina, mas que pode fazer toda a diferença na nossa compreensão das Escrituras. Não sabes daí. Então, e tu querias Privados disso. de não estar comigo, eu estou contigo. Agora vais orar, se faz favor, está bem? Nosso Pai, nós te damos graças pelo juntamento do teu povo aqui neste lugar, mas acima de tudo pela tua palavra que é tão rica, tão preciosa, e que nós podemos abri-la e tirar sempre dela um ensinamento tão precioso, vital mesmo para cada um de nós. Queremos nós aceitá-la e apropriar a cada um de nós aquilo que ela tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos verdadeiramente contigo, não temos vergonha de nos identificarmos contigo, porque se alguém tinha razão para se identificar, era o nosso Senhor Jesus Cristo connosco, ele identificou-se na nossa humanidade, no nosso pecado, na morte que era a nossa, e nós agora sabemos que graças a isso temos a eternidade garantida, uma eternidade garantida junto a ti. Nós nada fizemos para merecer isto, e por isso mesmo nós te agradecemos tudo, no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.